No exame IELTS Reading, você precisa de ter uma capacidade real de leitura rápida, porque você vai ter muita coisa para ler. Não só os textos, mas também as instruções para as questões. Agora, você tem que, de fato, ter a maior parte do seu tempo ao longo do exame sendo voltada para a realização das questões em si, não para simplesmente leitura. Porque, realmente, senão você vai ter reais problemas em administrar o seu tempo para fazer as 40 questões dos 3 textos a serem interpretados que você tem no exame IELTS Reading. Portanto, você realmente tem que ter uma capacidade de leitura rápida. Agora, você precisa de desenvolver uma capacidade de leitura rápida, não em detrimento da sua capacidade de compreensão do que você lê. Por quê? Porque a interpretação no IELTS é extremamente importante devido a 2 aspectos. O primeiro aspecto é o óbvio. Você vai ter que ler um texto no IELTS Reading e responder questões e perguntas referentes a ele. Agora, tem uma outra questão também. As instruções para as questões. Na maior parte das vezes, as questões têm instruções que especificam de uma forma bem clara como você deve respondê-las. Ou seja, você tem, por exemplo, um tipo de questão ali, sendo falado que você não pode utilizar em suas respostas mais do que 2 ou 3 palavras. Exato. Isso significa, então, na prática, que se você der uma resposta correta, baseando-se no texto que você leu para a questão, mas essa sua resposta desrespeitar esse limite de palavras, você terá a sua pergunta de fato, você terá a sua resposta considerada como errada. E realmente não existe, então, questão meio certa ou meio errada no IELTS. É um processo atômico. Ou é totalmente certo ou é totalmente errado. Mesmo quando você dá uma resposta certa e não respeita as instruções, a sua resposta é considerada como errada. Então a sua interpretação tem que ser rápida, mas também suficientemente precisa para que assim você não tenha problemas nem com a interpretação do texto, nem com a interpretação das instruções para as questões que você tem em mãos. Portanto, aqui o segredo não é aumentar somente a sua capacidade de leitura mecânica, mas sim a sua capacidade, a sua velocidade de interpretação. A velocidade de leitura é algo diferente da sua velocidade de interpretação, pois é totalmente possível você ler algo e não interpretá-lo, ou interpretá-lo de forma errada. Então, a forma correta de você estar desenvolvendo a sua capacidade de interpretação em velocidade é você ler os parágrafos, sempre tomando como referência 4 Ws, 4 perguntas que você sempre se pergunta para conectar todos os pontos, para que assim você não somente leia os parágrafos, mas também os compreenda de forma precisa. Para que você possa fazer isso, ao longo da leitura de um parágrafo de um texto, sempre busque responder 4 perguntas. What, where, who e when. Ou seja, o que, onde, quem e quando. Veja esse exemplo. Britain has been a popular choice for thousands of international students for many years. Aqui, para compreendermos rapidamente e ligar todos os pontos no que diz respeito a esta frase, nós realmente precisamos de estar respondendo as 4 perguntas. Então, comecemos. What e where, ou seja, o que e onde. Britain has been a popular choice. Ótimo. Isto responde as 2 primeiras questões. Who, ou seja, quem. Thousands of international students, ou seja, milhares de estudantes internacionais. E when, ou seja, quando. For many years, por muitos anos. Agora, naturalmente, esse daqui é um micro exemplo que aplicamos num contexto maior que é de um parágrafo. O objetivo aqui, então, é você ter a capacidade de não só ler um parágrafo, mas ligar os pontos de forma sistemática para, assim, ter uma leitura que tem real interpretação de texto. Ler simplesmente o parágrafo sem buscar conectar os pontos respondendo essas perguntas, o who, where, when e what, de fato te faz ler o texto sem necessariamente compreendê-lo. E, realmente, você ter a capacidade de realizar o IELTS Reading com efetividade é você ter a capacidade de ter um balanceamento de velocidade com compreensão. Caso você tenha muita velocidade, mas pouca compreensão, temos um real problema.
Quando você tem muita compreensão, mas baixa velocidade, também temos um real problema, pois o exame tem um tempo limite para ser feito. Portanto, o quanto antes, quando você aplica este formato que conecta os pontos, que é este formato dos 4 Ws, você de fato não tem este problema. Então é isso. Finalizamos o nosso vídeo por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Já dê aquele like caso você ainda não tenha dado para dar aquela força para o canal. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Goodbye!